E vamos com mais uma entrevista, aliás, a última entrevista do Jornal da Rede Alesp de hoje. Vamos falar sobre o dia da abolição da escravatura. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. Essa ação só se concretizou devido à pressão popular, conforme o movimento abolicionista ganhava força. Os grupos escravocratas articulavam-se politicamente para barrar o avanço do abolicionismo. O debate no campo político encaminhou, em 1871, a aprovação da lei conhecida como Lei do Ventre Livre. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Jesus dos Santos, da Mandata Ativista do PSOL. Boa tarde, Jesus, tudo bem? Boa tarde, agradeço mais uma vez estar aqui junto com vocês nessa data que, sem sombra de dúvidas, é uma data bastante importante para refletirmos. Jesus, eu que agradeço você ter aceito mais uma vez aí o nosso convite. Jesus, por gentileza, explique para os nossos espectadores a relevância da data que comemora a abolição da escravatura. Bem, antes de talvez trazer aqui a reflexão sobre a data, se ela é relevante ou não, é importante a gente dizer, como você já acentuou na sua fala, o motivo a qual, no dia 13 de maio, a regente do Brasil, a Isabel, assinou, né, o último tratado, né, do que estamos chamando aí do fim da escravização mercadológica. Foi o fim de um processo comercial onde corpos humanos, né, como o meu, eram assim traficados e vendidos. Esse processo se dá, como você já bem acentuou, a partir de um acúmulo de lutas e forças e mobilizações que o movimento quilombola, que as populações pretas, né, que ali se articulavam, pressionavam desde sempre, eu aqui diria desde o primeiro transatlântico, né, desde a primeira saída de África para cá, já lutavam, né, pelo processo de liberdade. É importante dizer que diversos navios foram naufragados a partir de rebeliões que já aconteciam, né, nessas longas viagens. Então, isso, mais os quilombos, mais as revoltas, fez entender que aqui no Brasil, né, não daria mais para sustentar uma condição, né, sendo que o Brasil foi o último país a abolir a escravização mercadológica. Além disso, a pressão internacional e econômica diante do início ali do processo de revolução industrial. Então, o que a regente do Brasil naquele momento fez foi, a partir de sua pressão, da pressão externa sobre ela, né, avançar em algo que o mundo naquele momento, de certa forma, já estava se condenando. Então, neste sentido, esse é o primeiro ponto a entender. O segundo é justamente que essa talvez não seja uma data tão relevante assim para a gente estar comemorando, celebrando, porque ela é, na verdade, um dia de luta, de reflexão. E eu digo isso porque no fim do processo dessa escravização mercadológica, o que acontece é justamente o quê? Essa população que trabalhou de forma escravizada por quase 400 anos, por quase 4 séculos, se viu sem direito à saúde, sem direito à moradia, sem direito à educação, sem direito a trabalho, emprego e renda. E isso se postergou, se a gente for botar aqui na ponta do lápis, quase até em 1988. A partir da última Constituição que a gente tem, é que educação, é que saúde, é que o direito à habitação passa a ser algo universal. E é por isso, diante destes dados, que hoje somos a população com maior índice de vulnerabilidade e risco social, somos a população onde mais jovens
morrem nas periferias. Tem pesquisas e dados que apontam, inclusive, que a cada 23 minutos. Somos a população onde só apenas 0,6 são mulheres que ocupam cargos de direção em grandes corporações, em grandes empresas. As taxas de feminicídio entre as mulheres pretas crescem assustadoramente. Então, diante do descaso do Estado por conta de diversas pressões, findar a escravização mercadológica, que, sem sombra de dúvidas, é um passo importante para a nossa libertação. Mas, ao mesmo tempo que isso se dá, o Estado brasileiro constitui uma série de políticas públicas como anterior à própria abolição, a lei de terras, que permitiu com que nós hoje, até hoje, vivêssemos a base do racismo fundiário. Foi depois do fim dessa escravização mercadológica que rolou a lei da vadiagem, que rolou a perseguição ao samba, à capoeira, e isso é de lá até aqui. O rap, aconteceu isso com rap, aconteceu isso com funk. Então, a gente vive, na verdade, numa abolição inacabada e que a gente vai precisar ainda de muitos passos, de muitas políticas públicas para equanimizar a situação dessa desigualdade racial tão latente em nossa sociedade. O Jesus, eu achei bastante importante aí essa contextualização histórica que você nos deu, e aí eu pego um gancho nisso. Por tudo isso que você falou, uma consequência disso é o racismo estrutural, que é tão presente ainda hoje em dia no Brasil? Exatamente. Existe diversas facetas do racismo, E o racismo estrutural é justamente o modo operandi como a nossa sociedade se relaciona. Nós somos julgados pela textura do nosso cabelo, somos julgados pela nossa cultura, pelas nossas vestes, somos julgados pela nossa espiritualidade. Então, a gente vive numa sociedade onde as relações sociais, as relações de poder se deram a partir dessa colonização e que faz com que ainda sejamos, vou dar um exemplo, eu como um homem preto de periferia, sou tido no imaginário como um homem violento, como um homem agressivo, como o sujeito a qual as forças de segurança pública precisam sempre abordar nas ruas, porque eu sou sempre suspeito. Então, o racismo estrutural está internalizado em nós. E aí, são a partir de políticas públicas, são a partir de visões que venham a mitigar, que venham a erradicar tais problemáticas, que vão dar conta aí para o próximo período a gente ter superado, ouvirmos a superar o racismo estrutural, que está, sem sombra de dúvidas, interligado com o racismo institucional que a gente vivencia hoje. O que aconteceu, o que foi no Jacarezinho, quando no Rio de Janeiro, no condomínio onde o presidente da República tem uma casa, foram encontrados 117 fuzis lá. E como foi a operação para capturar uma grande quantidade de armamento bélico? E como foi no Jacarezinho? Então, o racismo estrutural, a partir das relações que compõem a nossa sociedade, mas a institucionalização do Estado, assim como aconteceu pós a escravização, com as políticas de eugenia, de embranquecimento, inclusive de imigração, que fez com que uma série de trabalhadoras e trabalhadores que saíam do processo escravocrata se viam sem condições de arrumarem emprego, de estarem dentro das políticas de reforma agrária que deram início no século passado. Então, tudo isso junto leva a crer que o racismo estrutural, o racismo institucional vão precisar aí de muitas doses de ações concretas e efetivas para, quem sabe, as minhas filhas,
as crianças pretas, né, venham a concretizar o sonho de Martin Luther King, que falou, né, que há mais de 50 anos atrás, que o sonho dele era ver as filhas dele, as crianças, terem a oportunidade de não serem julgadas pela sua pele de cor, pela sua cor de pele. Jesus dos Santos, da Mandata Ativista do PSOL, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço, peço desculpas aqui por estar no carro, mas é porque eu estou saindo justamente de uma ação aqui na Brasilândia que a gente veio entregar da Frente Nacional Antirracista, que está entregando aí mais de 350 mil cestas básicas no Brasil inteiro. E aqui em São Paulo, foi na Brasilândia, e essas cestas foram entregues, inclusive, junto com carmelitas, uma rosa que justamente simboliza um dos símbolos da luta, né, por equidade racial aqui no nosso país. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de, nesse dia tão importante para a reflexão, né, a Rede TV Alesp está dando espaço para a gente falar sobre. Boa tarde, bom trabalho, Jesus.